a gente pode começar um pouco a falar sobre o histórico da computação. Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de se perguntar, né? Qual foi o primeiro computador? Né? Qual é esse marco, digamos assim, nessa ciência da computação que a gente está estudando nessa disciplina? Também entender como é que se deu essa evolução dos computadores e quais são os principais computadores que representam cada uma das gerações. Do ponto de vista da história, os computadores são uma tecnologia recente. Se a gente for pegar a máquina em si, é recente sim a história da computação, mas se a gente for pegar essa necessidade do que o homem tem de computar, de realizar cálculo, ela é bem antiga, né? Desde antes de Cristo a gente vai ver que o homem já tinha essa necessidade e à medida que a história vai evoluindo, ele vai se munindo de equipamentos, de tecnologias para poder processar esses cálculos. E mas por mais que a história da computação em si ela seja considerada recente, se a gente for pegar essa história moderna da computação, o ritmo de evolução ele é muito acelerado. Tanto que equipamentos eles se tornam obsoletos rapidamente. Um celular que passa 5 anos hoje em dia, ele começa a ficar obsoleto. Por exemplo, eu tinha um celular aqui mais antigo que já apareceu uma mensagem do aplicativo do Banco do Brasil. A partir do ano que vem, você vai estar compatível com a versão Android e tal. E essa versão do Android ela não é suportada naquele dispositivo. Então, vai se tornando obsoleto. Com menos de 5 anos de uso já, os equipamentos. Tão rápido que é esse ritmo evolutivo. Quando a gente fala da história da computação, dos computadores, aliás, da máquina em si, a gente tem algumas gerações e essas gerações são baseadas principalmente no hardware, até porque as primeiras máquinas eram puramente baseadas no hardware, e até falei para vocês, cartão perfurado, processamento em batch, o cálculo era feito dessa maneira, e tanto que alguns especialistas da área falavam que o hardware, o software, aliás, não tinha futuro, que o futuro da computação era investir em hardware, evoluir o hardware, que essa parte visual que a gente tem hoje, que inclusive digamos assim, mais importante nessa interação com o ser humano, por facilitar essa interação com o ser humano, essa parte visual, antigamente não se acreditava que esse era o caminho que a computação deveria seguir, para vocês terem uma ideia. Eu vou trabalhar aqui uma classificação, pessoal, dessas gerações de computadores, mas se vocês pegarem outra literatura, vocês vão ver variações, né? Tem diversas classificações, a gente está se baseando aqui apenas em uma, mas tem outras. A ideia é que a gente só faça esse agrupamento mesmo, né? Não é algo que vocês precisam decorar, é mais para a gente conhecer a história da computação em si. E aí, como eu falei anteriormente, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer curiosidade, pode me interromper, tá? Porque no momento eu estou olhando aqui para o slide, eu não estou olhando aqui o chat aqui no Google Meet. Então, se vocês quiserem falar, é só ativar o microfone, pode interromper, sem problema nenhum. Então, a gente vai trabalhar aqui com 6 gerações, onde na geração 0 a gente tinha os computadores mecânicos, né, era pré-computadores. A primeira geração, a geração das válvulas, a segunda geração dos transistores, a terceira geração do circuito integrado, a quarta do microprocessador, a quinta dos PCs, a popularização dos computadores pessoais, as redes de computadores que também trazem o advento da internet, a popularização da internet, o processamento paralelo, a evolução exponencial, né, na sexta geração, em termos de rapidez, a miniaturização e memória, o aumento desse consumo de memória de computadores. Só para explanar um pouquinho sobre algum desses conceitos, né, a gente tem aqui na quinta geração o processamento paralelo. Aqui o processamento paralelo. O que é esse processamento paralelo? Isso daqui que a gente está fazendo agora, pessoal, nesse momento, é processamento paralelo. Eu estou exibindo a apresentação de slide, mas eu tenho outra janela que eu estou conversando com vocês no Google Meet. Antigamente isso não era possível. Eu tinha um processamento centralizado, onde eu tinha que dedicar o processador para uma atividade. Então, estou trabalhando com slide, é só slide.
Eu estou fazendo videoconferência, é só videoconferência. Eu não poderia abrir dois programas simultaneamente. É algo antigo, é algo que a gente não vivenciou tanto, mas era assim que ocorria, né? E lento, né? Tô falando, era um programa por vez e bem lento, né? A gente não tinha essa capacidade que a gente tem hoje. Então, essa geração zero, como eu estava discutindo agora há pouco com vocês, ela vem bem antes do computador, ela vem na necessidade de contar. O termo computar nada mais é do que contabilizar, processar, e tem essa relação. Então, quando a gente vai falar da história, a gente começa a falar dessa necessidade que o homem encontrou na sua história evolutiva de começar a contar. Então, os pastores, né, que lá de antigamente, antes de Cristo, eles queriam contar as suas ovelhas. Então, começou a trabalhar, vamos contar nos dedos. Então, a gente tem aqui a ideia de dígito, né? O dígito, nossos dedos, vem essa palavra digital. Até o sistema decimal, 10 dedos, então, sistema decimal. Eu tenho 10 ovelhas, eu tenho 2 vezes 10 ovelhas, né? 20 ovelhas. Então, inicio com essa necessidade de contar. Só que essa necessidade ela vai crescendo. Eu não tenho mais 20 ovelhas, eu tenho 200 ovelhas, eu tenho 300, 315. E aí o homem vai buscando novos instrumentos na sua evolução para poder comportar esse tipo de processamento e cálculos. Daí vem esses termos, calcular, contar. E aí vem o ábaco, né, que surgiu aí por volta de 2000 a.C. Então perceba aí, há mais de 4.000 anos atrás, né, que foi inventado pelos chineses e até hoje em dia ele é utilizado. Basicamente eu tenho aqui os pinos e os discozinhos que eu posso arrastar para cima, para baixo, para poder fazer essas contagens, né, essas marcações, e aí eu delimito sistemas, como cada discozinho desse vai ser uma dezena, vai ser uma centena, de acordo com a minha necessidade. E se você tiver uma pessoa que está habituada com esse tipo de instrumento, ela consegue executar várias operações de uma velocidade incrível, dada a habilidade que ela tem em manipular esse ábaco. Fazer multiplicação, soma de divisão, até radiciação com velocidade parecida com a de máquina, dada a habilidade que as pessoas podem adquirir no uso de um ábaco. Só que hoje em dia é totalmente obsoleto, né? É mais curiosidade histórica mesmo e cultural, porque na China utilizam até hoje, né? E nessa era pré-computação, digamos assim, ainda tem uma máquina de calcular de Pascal, que aos 19 anos, esse francês, o Blaise Pascal, ele criou uma calculadora mecânica, que funcionava de fato, realizava as operações básicas, né? Ele fez através de engrenagens dentadas, parecido com o funcionamento de relógios, de engrenagem também. Ele fez esse sistema de alavancas, onde eu mexo a engrenagem que ativa alavancas para poder fazer soma e subtração, com 8 algoritmos aqui no caso. Aqui eu tenho uma foto, né, de uma replicação dessa máquina de calcular de Pascal, que foi criada em 1642. Então percebo quão antiga é essa necessidade e essa curiosidade do ser humano, né, essa capacidade de inovação de ir gerando esses instrumentos para poder resolver problemas de cálculo. Em 1833 eu tenho uma máquina analítica de Babbage, foi criada por Charles Babbage. Ela tinha 4 componentes, já tinha esse conceito de memória, unidade de computação e a bendita entrada e saída que eu estava falando para vocês no início da aula. Então ela podia executar diferentes sequências de cálculo, só que ela era mecânica, ela não tinha um software que podia manipular essa parte mecânica. Até que a primeira programadora do mundo, né, foi a mulher, Ada Lovelace. Ela criou um algoritmo, um esquema conceitual que rodava por cima dessa máquina de Babbage. Ela pegou o projeto de Babbage e criou um algoritmo em cima, que podia manipular essas ferramentas.
Então, por isso que ela é conhecida como a primeira programadora do mundo e também a patrona da ciência da computação, a da Lovelace. Uma curiosidade é que essa máquina analítica de Babbage, ela nunca foi construída de fato. Ela era um projeto mecânico, digamos assim, mas ele nunca conseguiu colocar ela, criar ela, criar o projeto dela concreto, porque devido à falta de tecnologia da época. Então foi um projeto que foi construído posteriormente, né? Isso aqui é uma foto de 1991 do Museu de Ciência de Londres. As pessoas pegaram recentemente o projeto dele e executaram e provaram que de fato ela era factível, ela podia ser construída, só não foi construída devido às limitações da época. Também vale destaque a máquina de Turing, que foi construída em 1936. Se vocês forem ver aqui, ela marca o fim dessa era pré-computação, digamos assim, pré-computadores, que foi um modelo abstrato de um computador que definia diversos aspectos, como memória, estados de transição entre os estados. Também não teve implementação física, mas ela pode ser replicada, esse modelo abstrato, em qualquer computador digital, inclusive atualmente, que são esses conceitos que eu estou falando para vocês de memória, de processamento, de entrada, de saída. E ele publicou todo esse estudo nesse artigo de 1936, que está disponível aí, que vocês encontrem facilmente pelo esse título aqui na internet. Essa questão da máquina de Turing, ela foi vista no filme do Turing, né? Vocês podem assistir esse filme que é muito bom. E fala sobre toda a história do Turing, um pouco sobre essa máquina que ele construiu. Inclusive, ele foi fundamental, né, na Segunda Guerra para decifrar códigos da Alemanha, né, que eram enviados. Ele interceptava e fazia descriptografia desses códigos que o exército nazista utilizava. E aí, finalmente, a gente chega aqui na primeira geração dos computadores, que é a geração das válvulas. Então, eram computadores que tinham pouca confiabilidade, eles tinham um dispositivo de entrada e saída bem primitivos, que eram os cartões perfurados, que, pelo que o nome sugere, vocês já podem ter uma ideia, literalmente era pegar cartão e fazer furos, e aí é claro que cada furo tinha um significado, né? E a ordem que esses furos apareciam. Mal comparando, pessoal, seria uma espécie de braille, tá? Então, a disposição dos furos, a distância de um para o outro, a maneira que eles estão organizados horizontalmente, verticalmente, representava a informação. Então, era dessa forma que se trabalhava. Então, o processo era muito lento, a velocidade era muito baixa e o custo elevado. Por que custo elevado? Era muito fácil uma máquina de válvula queimar, um dispositivo desse quebrar e aí eu ter que substituir. Então era pouco confiável esse processo como um todo. Também consumia muita energia para poder manter a máquina funcionando e também grandes instalações de ar-condicionado para dissipar o calor. Como gerava muito calor na sala que estava o maquinário, eu tinha que manter a sala bem refrigerada. E aquilo que eu falei para vocês, percebam que é interessante a gente estudar a história da computação, que muitas dessas características permanecem até hoje. Esses data centers que eu estava mencionando para vocês, de computação nas nuvens, eles também precisam, qualquer sala de servidor precisa estar bem refrigerada para que os equipamentos não superaqueçam. O que faz um equipamento superaquecer? Processamento. Quanto mais processa, mais esquenta o processador, ou seja, mais cálculo eu estou efetuando ali no meu processador, e aí isso esquenta, eu tenho que reduzir esse calor para que não venha queimar os meus dispositivos. Então a gente vai vendo que são elementos que estavam ali, características que estavam no início da computação que permanecem até hoje. Outra máquina aqui que eu destaco nessa primeira geração é o Colossus, que foi construído pelo governo britânico com a ajuda do Alan Turing, ali já depois da guerra, tá? Aquela máquina que estava falando era durante a guerra e pré-computação. E aqui, desculpa, durante a guerra, né? Mas depois daquela máquina conceitual.
E aí o Turing ajudou a construir essa máquina que tinha justamente o objetivo de decifrar os códigos dos alemães. E aí ela entrou em operação em 43, durante a Segunda Guerra, mas como era algo sigiloso, tanto que acabou a guerra, a Alemanha não ficou sabendo como os aliados eles conseguiam interceptar e decifrar a criptografia deles, o enigma deles, porque era um segredo de guerra. Eles não podiam vazar essa informação, porque senão o que os alemães poderiam fazer? Simplesmente mudar para uma nova criptografia, para um novo enigma. E eles iam ter que ter todo um retrabalho para criar uma nova máquina para quebrar uma nova forma de criptografia. Então, por isso, só 30 anos depois que foi divulgado o projeto. E é considerado o primeiro computador eletrônico digital do mundo. Aqui, pessoal, em 46, a gente tem um nome mais conhecido na história da computação, que é o ENIAC. Você vai encontrar bastante informação se vocês forem se aprofundar na história da computação, que foi construído com o objetivo de auxiliar o exército americano a fim de que eles pudessem melhorar a mira da artilharia pesada. Então tinha 18 mil válvulas, 1.500 relés, que é um componente eletrônico, pesava 30 mil quilos. Então imagine aí o tamanho desse maquinário, que vocês podem ver pelas fotos, né, que ocupavam salas inteiras. Daí que vem o termo também, na história da computação, de central de processamento de dados, que até recentemente a gente tinha aqui no Brasil, e consumia 140 kW de energia. Isso para fazer cálculos, né, simples, se a gente for comparar com o poder de processamento de hoje. Também destaca aqui em 46 a máquina de von Neumann, foi inventada pelo John von Neumann. Ele imaginou que os programas tinham que ter essa representação digital na memória do computador, junto com os dados. Então ele começou a criar uma linguagem que pudesse trabalhar com essas máquinas. Anteriormente eu não tinha esse conceito de linguagem de máquina. Eu tinha basicamente a máquina em si, a parte eletrônica. Então literalmente eu pegava cabos e espetava um cabo numa entrada, depois em outra, para poder representar estados, ligado, desligado. E ele foi começando a pensar nessa aritmética binária, 0 e 1. Então, ao invés de ligar e desligar aqui manualmente, eu posso representar desligado com 0, ligado com 1. Eu posso começar a trabalhar esses estados, esse cálculo binário. E aí ele começou a substituir a base decimal, que era que a gente estava acostumada historicamente, por essa aritmética binária. E aí esse projeto foi base para esse outro projeto, EDISAC, né, que foi considerado o primeiro computador com programa armazenado e a base para todas as máquinas atuais. E isso aqui é um rascunho daquilo que ele desenhou. Então ele introduziu esse conceito aqui, pessoal, que a gente utiliza até hoje. Eu tenho uma memória que interage com a unidade de controle e a unidade aritmética lógica, a ULA. Tudo isso daqui, esses dois componentes, unidade de controle e a ULA, está dentro do meu processador. E essa unidade lógica aritmética, ela interage com a entrada de dados e com a saída de dados. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Esse simples movimento que eu tenho hoje em dia de movimentar o mouse, ele envolve um cálculo, que eu vou colocar aqui como entrada da minha necessidade. Isso vai ser processado aqui no meu processador, e eu vou ter a saída, que é essa movimentação do ponto A a B. Então, tudo que eu tenho na minha máquina, no meu computador, envolve cálculo. Envolve entrada, processamento, que é esse cálculo, e saída. Então, vocês vão ver aqui que conceitos, né, projetos feitos em 46, evoluíram isso para que a gente tem hoje aqui, na computação. Um outro computador bem conhecido é o UNIVAC, de 47. Ele foi considerado o primeiro computador comercial de sucesso, ou seja, ele foi vendido. Anteriormente, vocês têm o ENIAC e aquelas outras máquinas, eram tudo máquinas do governo, máquinas do exército, não era comercializado, não era vendido ainda.
E até 47 a gente ter o Univac, que foi comercializado. Era comissionado por esse Bureau de Ciência dos Estados Unidos. Então, foi utilizado por esse centro que fazia o censo americano, porque eu tinha vários dados para serem processados da comunidade americana para poder fazer o censo ali daquele ano. Era capaz de realizar cálculos científicos e tiveram as versões, Univac primeiro, Univac segundo. Aqui uma foto de como era essa máquina. Ainda está grande aqui, né? Não ocupando a sala inteira, mas do tamanho de um armário, digamos assim. Outro marco foi o IBM 701, aqui que destaca o fim da primeira geração. Ele trabalhava principalmente com aplicações científicas. Ele já tinha um conceito de armazenar um programa em memória e trabalhava com cartão perfurado. É um intermediário. No início ele era cartão perfurado, agora tem um cartão perfurado que é lido, mas já é convertido para uma linguagem digital. Já tem o processo não é mais totalmente manual. Eu tenho também manual e elétrico. Eu tenho também partes digitais já aqui nesse modelo IBM 701. E aí na segunda geração eu tenho o transistor, que foi inventado em 48 no Bell Labs, né? Por John Bardeen e por esses outros dois aqui. E eles receberam o Prêmio Nobel de Física em 56 por esse invento. Então, verifica ali que anteriormente tinha a válvula, que tinha um tamanho considerável. Aqui eu já vou tornando a coisa mais miniaturizada. Olha o tamanho que era aqui o transistor em relação a uma mão. E com isso eu consigo fazer com que os computadores, por consequente, fiquem menores e também eu reduzo a capacidade de falhas e a quantidade de calor gerado. Não esquentam mais tanto e não queimam tanto as máquinas. Eu tenho esse modelo PDP-1 de 1960, que foi fabricado por esse DEC, que ele tinha 4K de espaço de armazenamento de palavra de 18 bits, um clock de 200 kHz e tinha um preço acessível de 120 mil reais. Então perceba aí o valor comercial dessa máquina, né? 120 mil dólares, desculpa. Era considerado acessível na época, porque o computador era uma novidade. Então, para uma empresa que estava disposta a investir nesse processamento de maneira automatizada, por exemplo, para realizar um censo ou cálculos científicos, para eles compensava gastar esse investimento de 120 mil numa máquina. E aqui já tinha o conceito de monitor, os anteriores não tinham essa ideia de monitor, e era necessário apenas um operador, sendo um precursor dos mini computadores. Eu esqueci de mencionar, mas anteriormente eu precisava de vários tipos de profissionais para poder operar uma máquina. Como eu falei, o processo era manual, de tira cabo, insere cabo. Então precisava de eletricista, de físico, precisava de diversos profissionais de áreas distintas para poder manipular um computador. Outros dois modelos, só para ilustrar, né, o IBM 1401 e o IBM 7094, eles já aparecem mais com os armários, como eu falei para vocês, apesar de não ocuparem a sala inteira, eles parecem mesas, racks que a gente tem hoje em dia, né, em termos de ocupação de espaço. E aí a terceira geração ela é caracterizada pelo circuito integrado. Ele, apesar de ser parecido com o transistor aqui, ela já tem bem mais capacidade, mais componentes integrados nele. Então, os engenheiros do Texas Instruments eles desenvolveram esse circuito integrado, também conhecido como pastilhas e chips. E aí, a diferencial, como eu falei, eles incorporam em uma única peça dezenas de transistores. Então, aqui eu tenho vários transistores, né, já interligados, formando um circuito eletrônico mais complexo do que aquela unidade da geração anterior. E como destaque aqui, tem o IBM System 360, de 64. Ele tinha esses circuitos integrados,
Era projetado tanto para computação científica quanto para aplicações comerciais. Ele não era o único computador, mas ele tinha uma família de computadores que tinha custos e performances diferentes. Então já começa a pensar mais esse lado comercial. Eu tenho aqui um computador que vai ser focado em cálculo científico. Eu tenho um computador que vai ser focado em aplicações comerciais. Eu tenho um computador que é mais acessível do ponto de vista financeiro. Ele tem menos capacidade de processamento. A gente começa a ter esse tipo de diferenciação para fins mercadológicos. E o clock dele, né, a capacidade de variação de processamento ia de 1 a 4 MHz e a possibilidade de multiprogramação. Já poderia trabalhar com mais de um processamento em paralelo ali de tarefas na minha máquina, no meu processador. Em 68 eu tenho o marco aqui do mouse. Surgiu o mouse, e aqui ó, vejam como eram os primeiros mouses. Foi inventado por esse Douglas Engelbart, que foi um dispositivo mais importante para a interface homem-máquina, né? Por quê, pessoal? Imagina você fazer entrada com tudo via teclado. Eu acho que alguns devem ter pegado ainda uma época que a gente ia para o supermercado e era tudo linguagem de comando, né? A operadora do caixa aqui fazia tudo no teclado, atalho, com as teclas de funções, ia tudo aqui sem um dispositivo como o mouse. Eu não tinha esse conceito de mouse, era tela preta e entrada de dados, comando, atalhos. E você tinha que decorar todos esses atalhos para poder manipular aqui a minha interface. Agora com o mouse não, eu tenho aqui esse dispositivo de entrada bem mais direto. Outra tecnologia que vale destaque é o Intel 4004, que foi o primeiro microprocessador fabricado no mundo. Foi desenvolvido para a Busicom, que era uma fabricante de calculadora japonesa, e tinha 2.250 transistores. Então a gente já percebe o quão ultrapassado vai ficando a tecnologia. A gente tinha ali a ideia do transistor, aqui a gente já tem um dispositivo micro, né, como o nome sugere, microprocessador, que já comporta 2.250 transistores e podia executar até 90 mil operações por segundo, e trabalhando com 4 bits. Uma máquina que vale destaque aqui é o Altair 8800 de 75, que foi anunciado nessa revista Popular Electronics. Era baseado no Intel 8080. Ele foi um sucesso de vendas. A linguagem dele foi o BASIC, que foi criado por Bill Gates e o Paul Allen, que acho que todos já sabem, né, que é os criadores da Microsoft. E foi utilizado pela primeira vez o termo computador pessoal. Antigamente os computadores tinham essa ideia. O computador é para a indústria, o computador são para as empresas, o computador é para o governo, é para o exército. Tanto que alguns desenvolvedores de computadores, né, fabricantes de computadores, eles não achavam que o computador ia se tornar algo pessoal um dia. Para que a pessoa quer um computador na casa dela? Era um absurdo essa ideia, tipo assim, era algo... não era nem distante, um dia as pessoas vão ter computadores em casa. Computador não são para as pessoas, não é para usar em casa. É para os negócios, é para o governo, para o exército. Alguns mais antigos que trabalhavam com computação pensavam assim. E aqui eu tenho o Apple I, né, o primeiro Apple I, que foi projetado por o Steve Wozniak, né, que foi o parceiro do Steve Jobs para criar a Apple. Utilizava o processador 6800 da Motorola, ao invés do processador popular 8080 da Intel. Percebam que aqui, pessoal, ele é feito de madeira mesmo. Eu tenho aqui o teclado que foi adaptado, né, foi montado manualmente. Eu tenho aqui todo o maquinário por baixo, mas a carcaça dele era madeira porque era um projeto que foi mostrado ali numa feira de computação da época. Mas totalmente funcional, né? Tanto que foi o pontapé inicial da Apple, que hoje em dia, né, é uma das grandes do mercado. Eu tenho
Na quarta geração aqui também, o IBM PC, que, que é justamente a abreviação de computador pessoal. A gente hoje em dia utiliza com tanta familiaridade que às vezes a gente esquece o termo, né? Mas PC é o termo de abreviação do inglês de computador pessoal. E aí, depois do Apple, né, dos primeiros computadores pessoais, Apple primeiro, e do antecessor aqui, do Altair, começaram a vir vários fabricantes, né, a trabalhar com esse termo de PC. Então tem o IBM PC em 81, que tinha um clock de 4.77 MHz, e microprocessador Intel 8088, usava o sistema operacional MS-DOS da Microsoft, e que foi o mais vendido da história, né, da história antiga dos computadores, né, foi sucesso de venda. Não sei se dá para ver aqui direito nos slides, ver se dou um zoom aqui. Mas é aquela interface clássica da tela preta com caracteres verdes, né? Que foi até revisitada pelo filme Matrix. E a gente via bastante antigamente nos supermercados esse tipo de interface, né? Que é justamente do MS-DOS da Microsoft. E o Macintosh, que é o computador da Apple, né? Que foi lançado em 84. Foi o primeiro computador pessoal comercializado com mouse e trabalhar com interface gráfica. Vocês viram aqui que anteriormente estava mostrando a tela preta com caractere. Aqui não, já tem uma interface gráfica. Já tem o conceito de menus, de ícones. Ele foi baseado no microprocessador do Motorola. Ele tinha muitas características da Lisa, que foi outro antecessor, um outro projeto da Microsoft, da Apple, desculpa. E tinha um preço acessível, que era $2.500. Então, novamente, para a época, né, e trazendo essa inovação da interface gráfica, era muito barato, né? Vinha com aí o drive de disquete e o mouse, né? O primeiro computador pessoal com mouse. Na quinta geração, só para fazer a menção aqui ao RISC, que são utilizados são processadores utilizados pelos computadores IBM e pelo IBM PS2, que tinha drive de disquete de 13 polegadas e meia, que utilizava esse processador Intel 80.386 e sistema operacional OS2. E também foi o primeiro computador da IBM a vir com mouse. A sexta geração, como eu falei para vocês, as classificações divergem, tá, pessoal, entre a literatura. Mas, teoricamente, é de 91. Aí vai ter um ponto final, né? Acredito que já tem esse ponto final, que já deve ter uma nova nomenclatura para essa geração atual. Mas o marco dessa sexta geração foi... a gente tem alguns eventos aqui, como esse computador Deep Blue, que foi o primeiro supercomputador da IBM a derrotar o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov. Ela conseguia executar 1 trilhão de flops. Então perceba, foi a primeira vez que a máquina venceu um ser humano em termos de inteligência barra estratégia. Venceu um campeão mundial de xadrez, né? O xadrez, que é um jogo bem estratégico. Então, por mais que as máquinas executem processamentos, elas estão longe de chegar no cérebro humano, na capacidade de processamento do ser humano, né? De superar os seres humanos em termos de inteligência, por mais que a gente tenha evolução. Então foi um marco. Eu até lembro de reportagens da época, assim, falando que o campeão mundial de xadrez, né, o Garry Kasparov, que estava invicto há tantos anos, foi derrotado por um computador, né? E ressaltando essa capacidade de processamento do computador na época. E outro marco também foi essa máquina IBM ASCII-White, do ano 2000, que executava 12.3 teraflops. Então ele era capaz de executar 12,3 trilhões de operações por segundo. E foi utilizado por esse IBM aí, RS6000, que tinha clock de 375 MHz e memória de 6 TB. Isso em 2000, tá, pessoal? No ano de 2000.
e tinha 200 gabinetes e ocupava uma área de 2 quadras de basquete. Então, ele tinha processamento rápido, mas, como eu falei, essa ideia da evolução da computação, que eu tenho salas inteiras para armazenar computadores, eu vou reduzindo até chegar na ideia de computador pessoal, e depois vou aumentando de novo para aumentar a capacidade de processamento. Então, é interessante desse ponto de vista, né? Então, acredito aqui que em meados de 2000 fecharia uma sexta geração. Hoje em dia a gente estaria na sétima, oitava geração, a geração de smartphones. Enfim, mas essa classificação aqui é mais em termos de hardware mesmo. E como eu falei, essa se baseia em uma classificação da literatura, vocês podem encontrar outros. Aqui uma foto, né, de como esse computador da IBM ocupa várias salas. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês em relação ao histórico da computação. A gente tem aqui desde do ábaco, que fazia cálculos simples, né, de multiplicação, soma, divisão, utilizando um simples instrumento, até a gente ter atualmente nosso smartphone que tem uma capacidade, até difícil fazer comparações com os primeiros computadores, né? Tô falando nem do ábaco, tô falando desses primeiros aqui, mainframes, né? Esses primeiros computadores que foram utilizados pelo governo e pelo exército. A gente hoje em dia tem tudo isso na palma da nossa mão. A gente acaba, às vezes, passando despercebido, que é uma evolução muito rápida, como eu falei. Mas é só vocês pegarem o primeiro celular que vocês tiverem. Compare o primeiro celular que vocês tiveram com o celular que vocês têm hoje, né? O quanto que a gente evolui no curto período de tempo.